coração aqui nesse momento. Quero convidar a todos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Vamos ler do verso 4 até o verso 9. Números, capítulo 21, do verso 4 até o verso 9. Acharam? Números, capítulo 21, do verso 4 até o verso 9. Podemos ler? Amém. Vamos ler. Então partiram do monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para que a serpente de metal e ficava viva. Agora, feche seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Oremos. Aqui estamos, ó Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, para poder te agradecer por esta oportunidade de poder estar em tua casa e te prestar esse culto de adoração e louvor ao teu santo nome. Nesse momento nós lemos a tua santa palavra. Que esta palavra, Senhor, encontre lugar em nossos corações, e que as repreensões e que as correções seja o teu amor para conosco, e que tudo que nós possamos fazer seja para poder glorificar e honrar o teu santo nome. Obrigado por tudo, continua conosco, dá-nos um culto feliz, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de ler uma passagem bastante importante. Todos nós aprendemos através da palavra do Senhor sobre a história do povo de Israel, quando eles foram libertos lá do Egito por intermédio de Moisés. E eles começaram, ao sair do Egito, começaram a adentrar para dentro do deserto. E aqui vocês viram no relato dois pontos importantes que nós podemos tirar para a nossa vida espiritual e baseado nessa parte que nós lemos aqui. O povo, eles fizeram duas coisas: reclamaram e impaciente, ok? Então eles ao mesmo tempo eles fizeram a reclamação perante Moisés, porque dentro deles estava a impaciência. E nós vemos aqui, irmãos, igreja, a tarefa difícil que Moisés estava enfrentando, a dificuldade que Moisés estava enfrentando nessa caminhada com o povo. Era uma tarefa muito difícil, porque não era poucas pessoas, era uma nação, digamos assim, um município, onde tinha homens, mulheres, crianças, pessoas de mais idades. Então era uma tarefa muito difícil para uma pessoa poder conduzir esse povo ao objetivo que Deus tinha falado para com eles. E na trajetória dessa caminhada, nós vimos aqui no relato que começou a passar pelo povo, no coração do povo, na mente do povo, a impaciência, porque eles começaram a reclamar com Moisés, dizendo assim: Moisés, você nos tirou lá do Egito, agora nós estamos aqui no deserto, aonde não temos casa, aonde não temos comida, aonde não temos água, e da onde vai aparecer isso? Era a reclamação que ele estava fazendo perante Moisés. Dá para se entender que muitos começaram a pensar e a se lembrar lá do Egito, porque mesmo na escravidão, eles tinham o quê? Eles tinham alimento, tinha as suas casas, tinha sua água para beber, mas eles eram presos a um sacrifício imposto por Faraó da sua época. O que Moisés iria fazer? O que Moisés poderia
fazer por esse povo. Deus, irmãos, Ele não deixou Moisés sozinho no desempenho desta tarefa. Deus lá dos altos céus, vendo a impaciência do povo, a murmuração do povo, a reclamação do povo, Ele, digamos assim, Ele nesse contexto, Ele deve ter chamado Moisés e disse para Moisés: Moisés, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos agora organizar o povo, porque nessa caminhada que vocês estão fazendo, para chegar ao objetivo, tem que ter uma organização no meio de vocês. Não é assim que nós iremos chegar totalmente desorganizado. Não é assim que vocês querem chegar totalmente desorganizado. Então vamos organizar o povo para eles poderem caminhar conforme a minha vontade. Mas mesmo assim, o povo, eles estavam o quê? Eles estavam reclamando. Nesta caminhada, irmãos, que eles estavam fazendo, não poderia ser de qualquer jeito, de maneira nenhuma. Eles não poderiam atravessar o deserto de qualquer maneira para poder chegar no seu objetivo. Trazendo para nós, para a nossa vida espiritual, nós temos o objetivo a alcançar, nós temos uma tarefa a cumprir, nós temos um elo a conquistar, que é chegar à Canaã celestial. E na vida cristã, nós também não podemos chegar lá de qualquer maneira. A nossa vida espiritual, ela tem que se organizar, ela tem que ser organizada para que nós possamos poder caminhar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus vem estabelecendo para cada um de nós. Na caminhada da vida, ela tem que ser organizada. Era o que Deus estava propondo para Moisés e falando para Moisés: olha, vamos organizar porque está havendo muito tumulto, muita gente. Então qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? Deus disse: olha, Moisés, reúna o povo todo, distribua eles em tribo, e cada tribo tem o seu estandarte, e no seu estandarte, quer dizer, bandeira, tem um desenho. Por exemplo, uma tribo teria o símbolo do leão de Judá, e cada um vai ficar na sua tribo, e vamos começar a caminhar. Outra coisa, Moisés, eu vou ajudar o povo. Durante o dia, uma nuvem vai cobrir e livrar eles do sol escaldante. Outra coisa, Moisés, à noite, como faz muito frio, também vai haver uma nuvem de fogo para poder aquecê-los. Vai haver a comida. E mesmo com essa proteção, nós vemos o quê? A reclamação e a murmuração do povo. Por que será que eles estavam com saudade do Egito? Será que eles estavam pensando que Deus havia abandonado-os? Por que logo no início eles ficaram felizes quando saíram do Egito? Agora, no primeiro obstáculo, no deserto que eles iriam passar, já começaram a reclamar. E disse mais outra coisa: Moisés, não quero ver você gritando no meio do povo. Reúne os sacerdotes, ensine eles a tocar as trombetas, e cada toque tem um comando para o povo. Deus, ele trabalha assim, com organização. E nós também temos que ser organizados, porque nós aprendemos na Bíblia que Deus, ele no primeiro dia criou o quê? Céus e terra. E foi assim a obra da criação, um passo de cada vez. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até chegar no homem e no dia santo. Deus, ele não trabalha de maneira desorganizada, de maneira nenhuma. E ele quer que nós, como o seu povo, também sejamos organizados. E ele quer que nós também, como igreja, sejamos organizados. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de bagunça de maneira nenhuma. Então ele disse: olha, coloque o sacerdote na frente do povo e ensine-os a tocar as trombetas, e cada toque terá um significado. Se tem alguém que já foi militar igual eu, sabemos que durante um período você aprende a ouvir o toque das cornetas, para levantar, para deitar, para o silêncio, enfim, cada toque nós aprendemos nos movimentar. Outra coisa, Deus, irmãos, ele não abandonou seu povo de maneira nenhuma. Se eles queriam chegar no objetivo, na terra prometida, eles teriam que se organizar. Se eu quero chegar na eternidade, se eu quero ser um cristão, eu tenho que ter a minha vida organizada. Eu tenho que ser organizado diante de Deus. A nossa caminhada ao céu, ela está organizada?
É uma pergunta, não preciso me responder. A nossa caminhada em direção ao céu, ela está organizada? A nossa família, ela está organizada? Se pensamos que vamos chegar a algum lugar com a vida bagunçada como está, vai ser difícil chegarmos lá. Vai ser muito difícil. Deus quer caminhar ao nosso lado. Deus, Ele quer estar do nosso lado. Deus, Ele quer caminhar conosco. Mas eu tenho que me organizar. Eu não posso levar a minha vida espiritual de qualquer maneira. Eu não posso levar uma vida de murmuração, de reclamação, duvidando que Deus não está comigo. Deus, irmãos, libertou o povo do Egito, mas pedia para que ele se organizasse. Todos nós sabemos que os que trabalham, dentro do trabalho tem as suas regras, tem as suas metas, tem as suas organizações. Se eu infringir uma regra, eu vou ser punido. E agora o povo começou a reclamar de Deus. O que aconteceu com o povo de Israel naquela ocasião? É o que acontece hoje. Nos tornamos impacientes com tudo. Não sabemos esperar a vontade de Deus para a nossa vida. Nos tornamos impacientes. E até diz, para que tanta organização? Alguns ainda dizem, para que tanta organização? O povo reclamava. Agora, se a nuvem parar, eu tenho que parar. Agora, para mim beber água, eu tenho que esperar o toque. Deus pedia que eles fossem organizados. E hoje em dia também, irmãos, muitas pessoas não gostam de organização. Quer levar a vida particular sua de qualquer maneira, no conjunto como igreja também de qualquer maneira. E o que acontece? Então, irmãos, nós temos que nos organizarmos. E chega até a dizer, eu não aguento mais, não posso mais andar, não posso fazer da minha vida o que eu bem entendo. Aqui está o exemplo, a experiência do povo de Israel. Eles estavam impacientes, reclamaram, então, digamos assim, Deus disse, então tudo bem, vocês querem começar a caminhar sozinhos, então pode começar. O que foi que aconteceu com eles? As serpentes começaram a atacar. Atacá-los e eles começaram a mordê-los. Eles começaram a sofrer. É o que acontece conosco, nossa vida espiritual, quando nós achamos que eu posso caminhar sozinho, que eu não dependo mais da presença de Deus, que eu não dependo mais de Deus do meu lado, eu acho que eu devo levar a minha vida espiritual de qualquer maneira, sem ser organizado. Se eu quero ir para o céu, se eu quero entrar nos portais da Nova Jerusalém, eu tenho que me organizar, começar aqui na terra. O céu começa aqui, o céu começa conosco, é uma ponte daqui para lá. Se eu sou desorganizado aqui, como é que eu quero chegar lá? Vai ser um pouco difícil. Veja, e talvez você esteja perguntando, mas quer dizer que se eu não fizer o que Deus quer, Deus vai me castigar? Deus, Ele respeita o livre-arbítrio. Deus respeita as vossas decisões. Deus respeita o que você decidir. Deus, Ele te deu esse livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal. Mas lembre de uma coisa, na casa de Deus você não pode andar desorganizado, achar que pode vir de qualquer maneira, achar que pode tomar decisões sem ser baseado na palavra do Senhor, achar que pode tomar as decisões para bagunça, porque Deus não é Deus de confusão e Deus não muda. A palavra do Senhor diz bem certa, Jesus mesmo disse, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tanto profeticamente como registrado em sua própria palavra. Então o que está estabelecido aqui na palavra do Senhor não muda. Pode alguns até dizer questão de interpretação, pode até alguns dizer assim, mas no original era assim, traduzindo daqui do grego para o português, tem uma diferença. Irmãos, Deus é Deus em qualquer circunstância. Deus estabeleceu que nós devemos ser um povo organizado, vamos ser. A igreja do Senhor, ela começou como organização e vai até Jesus Cristo voltar e levar para a eternidade. Então nós não podemos querer tumultuar
E alguns até falam: ah, mas que nesta igreja eu não posso fazer nada. E vai dizer: ah, eu cansei, porque aqui eu não posso fazer nada. Eu não posso, digamos assim, pintar a minha unha, eu não posso cortar o meu cabelo, eu não posso vir com roupas decotadas, eu não posso falar o que eu quero. Vou repetir de novo: aqui não é bagunça, aqui tem a presença de Deus, e Deus se faz presente, e Deus cobra isso de nós, porque a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele tem que caminhar ordenadamente, para ser um testemunho para os outros, a olharem para nós, ver que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Não adianta nada termos templos bonitos, termos templos inchados, termos templos com luzes resplandecentes, se nós somos totalmente desorganizados diante da presença de Deus. Achar que eu devo tomar as minhas decisões e querer caminhar sozinho na minha vida espiritual. Aqui está o exemplo das impaciências, das murmurações. Deus disse: vocês querem caminhar sozinhos? Então tudo bem, vão em frente. E por que antes a serpente não mordiam eles? Porque eles estavam sendo protegidos por quem? Por Deus. E será que Deus também nesse meio não estava protegendo eles? Não estava ajudando? Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando eu não entrego o meu caminho ao Senhor, quando eu quero achar que eu sou o dono da razão, eu já estou de ponta cabeça, queda na seta. A serpente deitou e enrolou no arraial de Israel, invadiu o acampamento de Israel, deitou e enrolou, porque agora a serpente sabia que a proteção de Deus não estava ali. Eles poderiam ter evitado isso, eles poderiam não ter passado por isso. E muitas das vezes na minha vida espiritual, a serpente está me mordendo, está me ferindo, e eu não abro meu olho, porque eu quero levar uma vida espiritual totalmente desorganizada, sem a proteção de Deus. Mas Deus é amor, e Deus, Ele quer fazer de você um renovo, uma vida nova. Qual era a solução que Deus agora deu para eles? Moisés, fala o seguinte agora: faça uma serpente de metal, levante ela diante do arraial de Israel, do acampamento, e todos aqueles que foram mordidos pela serpente, olhar para a serpente de metal, serão curados, simbolizando que nós sabemos que lá na frente o Filho de Deus seria erguido diante dos homens, que olhar para a cruz, a cura estava ali. Irmãos, Deus, Ele respeita ou não o seu livre-arbítrio? Sim ou não? Sim, Deus respeita. Mas eu tenho que estar pronto para poder pagar o preço. Se eu quero tomar a decisão de achar que eu não devo ter mais a proteção de Deus, eu tenho que estar pronto para poder pagar o preço. Aí você vai ver a serpente deitar e rolar na sua vida. Aí você vai ver, vai sentir no seu corpo o veneno da serpente, vai sentir no seu corpo as mordidas da serpente. Mas mesmo assim, Deus, Ele não vai te abandonar. Mas mesmo assim, Deus, Ele não vai deixar de lado. Ele vai sempre te mostrar uma solução. O povo de Israel poderia ter evitado isso nesse período, nesse momento. Poderia. Mas às vezes, a nossa impaciência que nos leva a isso. Que coisa chata. Regras. Que coisa enjoada. Ter regulamentos. Se na sua casa tem, por que a igreja de Deus não deva ter? Entende? Se na minha casa tem, não é? Se qualquer lugar que você for, você tem que se comportar como uma pessoa que ali está. Se você vai no fórum, na audiência com o juiz,
você tem que estar vestido adequado. Tente entrar lá de chinelo, bermuda e camiseta para ver o que lhe acontece. Tenta. Você vai falar com um homem de carne e osso igual a você. Mas às vezes eu quero achar que Deus é amor. Sim, Deus é amor. E quero vir para a casa do Senhor de qualquer maneira. Quero me conduzir nessa vida espiritual de qualquer maneira. Não é assim que deva ser o nosso comportamento, que a palavra do Senhor me ensina. Assim falai e assim procedei. E diz mais ainda: se nós estamos em Cristo, devemos andar como Ele andou. Entende? Então, ali, irmãos, no deserto, era o habitat das serpentes. Entende? E elas não estavam mordendo o povo, não estavam atacando o povo, porque Deus estava ali, controlando o povo, por aqui, por ali. No momento que eles acharam que eram os donos da razão, eles sofreram as consequências. É que acontece às vezes comigo na minha vida espiritual, quando eu me acho que estou acima de todos. Um ser que está acima de Deus, ele foi expulso do céu. Satanás. Irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque a serpente, ela está aí, ao nosso derredor, querendo que nós sejamos igual a ela. Antes, as serpentes, irmãos, elas nunca atacaram o povo, porque Deus estava ali com o povo, porque Deus os livrava. Só que um dia o povo começou a reclamar e ficaram impacientes reclamando de tudo. E quantas pessoas na vida cristã são impacientes, são murmuradores, são reclamadores e se esquecem, às vezes, de agradecer a Deus por tudo. Deus disse: ok, vocês não querem, então seja feita a vontade de vocês. Vão caminhar sozinhos. Eu tenho uma filha de 25 anos de idade. Um dia ela disse para mim: pai, eu já sou adulta. Eu falei: ok, não tem problema nenhum. Quando você se der mal, não vem reclamar comigo não, tá? Por favor. Aí baixou a crista na hora. Entende, irmãos? É o que estava aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam, digamos que Deus disse para ele: o quê? Vocês estão insatisfeitos com a minha proteção? Eu estou aqui, Deus está aqui. Deus está do seu lado. Será que você está insatisfeito com Deus? Deus, ele vai respeitar as suas decisões. Deus, ele vai respeitar o que você decidir. Mas depois não reclame. Depois não chore. Depois não fique maldizendo que Deus não é amor. Quantos começaram a caminhar sozinhos na vida cristã? Quantos? A serpente, irmãos, disse: opa, agora eu vou deitar e enrolar. Amados, quando nós desviamos os olhos de Deus, quando nós achamos que podemos fazer tudo sozinho, é um perigo que nós corremos, porque Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. As serpentes, irmãos, invadiram o acampamento de Israel, deitou e enrolou no povo de Deus. Olha o que a serpente fez, que todos se tornassem como ela, porque à medida que ela mordia o povo, eles caíam se contorcendo de dor e se rastejavam. É isso que a serpente faz e às vezes consegue o seu objetivo. Ela quer que você e eu se arraste, não ande, e você vai deixar se arrastar a vida toda. Vamos levantar, não vamos levar uma vida se arrastando a vida toda. Não vamos levar uma vida espiritual se arrastando, não vamos levar uma vida espiritual de preguiça, não vamos levar uma vida espiritual de mundanismo,
Não vamos levar uma vida espiritual de bagunça. Muitos estão sendo envenenados pelo veneno da serpente. Muitos estão se deixando ser mordidos pela serpente. E Deus está dizendo: eu estou aqui. Não vamos, ela quer que eu e você se arraste, mas o poder de Deus está sobre cada um de vocês. E nós temos que acreditar e crer nisso. Então, irmãos, na medida que ela mordia eles se rastejavam de dor, de sofrimento. Às vezes, irmãos, eu passo por uma prova muito difícil, por uma luta, porque eu mesmo procurei. Porque eu mesmo não dei valor àquilo que Deus me estabeleceu para mim, porque eu quero seguir os meus próprios caminhos, eu quero seguir o meu próprio coração, o meu próprio pensamento, e se esqueço de buscar a Deus, e me esqueço de continuar na presença de Deus, e o seu objetivo, irmãos, muitas das vezes é alcançado. O objetivo da serpente muitas vezes alcançado, que muitos sejam igual a ela. Eu pergunto para mim e para você: você quer ser igual à serpente ou quer ser igual a Deus? Irmãos, leve uma vida, não leve uma vida se rastejando, não leve uma vida espiritual meio fracassada. Quando se fala para a igreja, dá preguiça. Quando se fala que você tem que dar um testemunho, andar decentemente, não andar como os mundanos, você começa a reclamar e a blasfemar, a querer ser rebelde. E eu pergunto: será que meu Deus merece isso? Será que meu Deus merece isso? Muitos não têm prazer nas coisas de Deus, está envenenados pela serpente. É muito triste isso, quando nós vemos pessoas que às vezes têm até preguiça de falar com Deus, de caminhar com Deus, preferem reclamar, preferem murmurar, preferem maldizer. A porta da graça, ela está aberta ainda. A oportunidade é para todos de salvação. Mas essa porta da graça, um dia ela vai se fechar. Um dia não vamos ter mais oportunidade de salvação. E quando Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus, não entre na ilusão dos ensinamentos que dizem que você poderá pedir perdão a Deus e entrar. Não entre nessa não. É agora. O tempo é agora. Eis o dia da salvação. É agora. Jesus, ele está voltando. A lição que esse povo sofreu, será que eles aprenderam? Será que a lição que eu estou passando está me servindo para a minha edificação espiritual ou para a minha vergonha espiritual? Muitos de nós poderíamos evitar, às vezes, lições desagradáveis na nossa vida. Mas eu procuro. E quando eu adultero aquilo que Deus não ensinou, eu estou causando tumulto para a minha vida espiritual. É por isso que muitos estão fracassados na vida espiritual. É por isso que muitos, às vezes, não têm força nem de poder caminhar. Será que Deus o abandonou? Deus o deixou de lado? E a pergunta que Ele vai fazer para mim e para você é: filho, o que queres que eu faça? É a pergunta que Deus quer. O que queres que eu faça? Sejamos semelhantes a Jesus e não como a serpente. Sejamos semelhantes a Jesus e não como a serpente. Andar se rastejando na vida espiritual, andar se envenenando de maneira nenhuma. Erga e se organize na fé. Erga a sua cabeça e se organize na sua caminhada em direção à Canaã celestial. Se organize. O inimigo, irmãos, ele é voraz, é cruel. Sim, ele é cruel. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos tragar. Por que rugindo como leão? Porque o rugido do leão, ele amedronta.
E a pergunta é: está você com medo do inimigo? Você tem um Deus. Você tem um Deus que peleja com você. Então não tenha medo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas leve uma vida espiritual decente. Quando eu frequentei uma antes de ser adventista, era membro de outra igreja, tinha um rapaz lá que ele foi excluído 5 vezes da igreja por adultério. E uma vez ele conversando comigo, ele começou a falar sobre isso. Irmão, mais uma vez, eu falei para ele: isso já é ser vergonhoso. Entende? As pessoas se acostumam com o pecado. Muitos se acostumam. Nós não podemos acostumar com esse mundo, porque o Senhor mesmo nos ensina em sua palavra, através dos apóstolos: não vos conformei com este século, porque nós não vamos ficar aqui, irmãos. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é na eternidade com o Senhor Jesus. E por que eu quero andar igual um mundano? E por que eu tenho que achar que a igreja de Deus tem que ser bagunça? Não. De maneira nenhuma. Deus não muda. Deus, irmãos, é um Deus de ordem, de decência. Porque Ele mesmo disse: fazei tudo com decência e com ordem. Eu não ia falar não, mas vou falar. Certa vez, irmãos, lá na igreja onde eu vi coisa, de onde eu vim, fizemos uma reunião administrativa. O pastor, não vou dizer o nome por questão de ética do pastor, era sobre conduta cristã. E na medida que ele foi desenrolando o assunto, o estudo, alguém se levantou e falou: já vai começar a palhaçada. Entende? Mas vem muito esse conceito, achar que a vida espiritual é libertinagem, mas não é. Porque está escrito aqui que a minha vida é uma carta aberta e lida por todos. Como é que muitos estão lendo a minha carta espiritual que está em mim? Como é? Paremos para pensar sobre isso. Senão nós vamos passar por essa experiência amarga como esse povo no passado passou, pela sua rebeldia. O inimigo, irmãos, ele é mau. O inimigo, ele está pronto para poder te destruir e destruir a sua vida espiritual. Vou deixar ou vou lutar pela minha salvação? Nós temos, irmãos, que nos organizarmos. Nós temos que lutarmos pela nossa salvação. Porque quando Jesus vier na nuvem dos céus, Ele quer levar cada um que está aqui presente nesta noite. Aqui, irmãos, é o deserto. Pare de amar o mundo, de rastejar na vida espiritual. Aqui é o deserto que nós estamos caminhando. Aqui é as provas que nós vamos passar. Porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Assim como Deus deu a solução e o remédio para a cura daquele povo, da mesma forma hoje Deus também dá a cura para cada um de nós. Mesmo que o inimigo ou a serpente quer que você rasteje, mas lembre-se, tem Deus, existe um Deus, e Deus está dizendo para você nesta noite: não leve uma vida rastejando espiritualmente falando, leve uma vida santificada, leve uma vida de vitória, leve uma vida de glória, leve uma vida de plena comunhão para com Deus, porque lá na frente o galardão será enorme para cada um de nós. Esse mesmo Deus, irmãos, que deu a solução para o povo, o remédio, é o mesmo Deus que está aqui hoje, aqui nesta noite, dizendo para mim e para você: eu sou o que sou, agindo eu, quem me impedirá? Talvez as lutas
e os problemas que estamos enfrentando, talvez a serpente está te mordendo, talvez a serpente está querendo invadir o seu arraial, o seu lar, o seu casamento, a sua vida espiritual. Mas o anjo do Senhor e Deus está na porta da sua casa lhe protegendo. E Deus está protegendo também a sua vida espiritual. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Que Deus possa iluminar a sua vida e que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Que seja o nosso desejo e nossa oração nesta noite. Amém. Pai Celestial, nosso bendito Salvador, queremos, Senhor, te agradecer porque, mesmo na nossa impaciência, na nossa rebeldia, o teu amor é tão grande para com cada um de nós. E é por isso que aqui estamos te pedindo nesse momento que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus, para que nós, Senhor, possamos tomar as decisões de acordo com a tua santa e bendita vontade. E que a nossa vida espiritual, Senhor, seja organizada. E que o Senhor nos ajude a nós continuar caminhando firme nos teus santos caminhos até o dia da tua volta. Abençoe todos que estão aqui presentes nesse recinto e que, ao sairmos daqui, saímos cheios do teu Santo Espírito, com a esperança renovada e desejosos de um dia estar contigo nas mansões eternas. Abençoe e nos perdoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.